Meu nome é Ariane Magda Borges e eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, na área de concentração, conservação e restauro, linha de pesquisa, linguagem, informação e representação do espaço. Também sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás, Campus Goiás. Representada comigo está a professora doutora Nathalie Johanna Grutelas, da Universidade Federal da Bahia, coautora neste trabalho, cujo título é OpenHBIM, Modelagem do Patrimônio Arquitetônico no padrão IFC a partir do Blender. O processo de documentação do patrimônio cultural por meio de tecnologias digitais nos tempos atuais apresenta variadas opções de ferramentas e de workflows que muitas vezes combinam várias técnicas e diferentes programas computacionais. Contudo, para que o workflow seja o mais eficiente possível, é preciso dar atenção à interoperabilidade entre as ferramentas envolvidas, isto é, um programa computacional isoladamente não consegue oferecer suporte a todas as tarefas associadas ao projeto e à produção de edifícios. É necessário se atentar para os métodos de compartilhamento de arquivos entre diferentes sistemas, evitando-se perdas de informação no processo de importação e exportação de dados. Neste trabalho, levamos em consideração questões como modelagem e interoperabilidade e tratamos dos conceitos que se relacionam com a criação de um modelo OpenBIM de uma edificação histórica. Para a aplicação dos conceitos, apresentamos um estudo de caso com aquisição de dados geométricos por meio de fotogrametria digital associada à modelagem geométrica interativa de um coreto em estilo eclético na cidade de Goiás, no estado de Goiás. Por fim, realizamos a configuração e exportação do modelo no Blender para o padrão IFC com o auxílio do addon Blender BIM e apontamos as considerações a respeito dos resultados do estudo de caso realizado. Dentre os diversos métodos para aquisição de dados, a fotogrametria digital apresenta vantagens principalmente em função do baixo custo, rapidez, precisão e variedade de produtos que podem ser obtidos. Quando associada à modelagem geométrica interativa, que contribui para a ampliação das formas de acesso à documentação digital à medida em que resulta em arquivos mais leves, a técnica Dense Stereo Matching, DSM, torna-se ainda mais vantajosa como um método de levantamento cadastral. Além da geometria, informações semânticas podem ser agregadas ao modelo. É o que chamamos de processo BIM, isto é, Build Information Modeling, que em português significa modelagem da informação da construção. O National Building Information Modeling Standard, NBIMS, define BIM como uma representação digital das características físicas e funcionais de uma instalação. O modelo BIM é um recurso para o compartilhamento de informações sobre uma instalação ou edificação, constituindo uma base de informações organizada e confiável que pode suportar a tomada de decisão durante o seu ciclo de vida. Para viabilizar a troca de informações geométricas e semânticas de um modelo BIM, a Building Smart International desenvolveu o padrão Industry Foundation Classes, IFC, um modelo de dados padronizado que codifica de forma lógica a identidade e a semântica, as características ou atributos e relacionamentos de objetos, conceitos abstratos, processos e pessoas. O IFC é um esquema que possibilita o compartilhamento de arquivos entre diferentes programas. O OpenBIM amplia os benefícios do BIM, melhorando a acessibilidade, a usabilidade, o gerenciamento e a sustentabilidade de dados digitais na indústria de ativos construídos. Os processos OpenBIM podem ser definidos como informações compartilháveis do projeto que oferecem suporte à colaboração definida para todos os participantes do projeto. Para a aplicação dos conceitos que se relacionam com a criação de um modelo OpenBIM de uma edificação histórica, optamos por um coreto eclético da cidade de Goiás, construído em 1920, quando a cidade ainda era a capital do estado. Como pode ser observado na imagem, voltadas para a praça onde se situa o coreto, estão algumas das principais edificações históricas da cidade. O workflow adotado envolve 4 etapas distintas: planejamento e tomada fotográfica em campo, processamento das fotos no software Recap Photo, modelagem geométrica no Blender, usando a malha TIM como referência, e inserção das informações semânticas e exportação do arquivo no padrão IFC.
O primeiro passo para a realização do experimento foi o planejamento e a verificação dos recursos disponíveis. A câmera utilizada foi uma Nikon D3200 com resolução de 6016 por 4000 pixels. Ainda no momento do planejamento, observamos que em meados do mês de maio, quando foram feitas as tomadas fotográficas, há um intervalo compreendido entre 6h15 e 7h30 da manhã, em que a luz solar incide somente de forma indireta sobre as fachadas do coreto, o que permite evitar a projeção de sombras ou ofuscamento. Por isso, as fotos foram tomadas nesse intervalo do dia 13 de maio de 2021. Visando um recobrimento mínimo de 80%, adotamos 3 alturas distintas para a captura das imagens: 1,20 m, 1,70 m e 2,40 m. A distância horizontal entre as fotos foi de aproximadamente 2,5 m, com um afastamento em torno de 7 metros da câmera em relação ao coreto. Para a restituição, adotou-se o Recap Photo, que possui licença educacional e apresenta um processo bastante automatizado. Nele, foram utilizadas ao todo 100 fotos, que é o limite permitido pelo programa para um único envio. Ao final do processamento, que é feito em nuvem, nos servidores da Autodesk, obtivemos a malha tinta texturizada como produto resultante. E antes da exportação do arquivo no formato OBJ para modelagem geométrica no Blender, foi feita a eliminação das partes fora da área de interesse. O Blender é um software que possui uma ampla gama de recursos de modelagem incorporados em seu sistema, além da manipulação de nuvem de pontos por meio da instalação do add-on Point Cloud Visualizer, cruciais na modelagem de formas complexas e irregulares que se veem presentes em ornamentos de fachadas ecléticas como a do coreto. Inicialmente, planejava-se realizar a modelagem BIM do coreto no software Revit da Autodesk, fazendo uso da licença educacional, assim como no caso do Recap Photo. No entanto, logo no início surgiram muitas dificuldades com relação à modelagem de formas curvas e irregulares. Assim, tornou-se necessário encontrar alternativas para a representação da geometria dessas formas. Após a descoberta do complemento Blender BIM, que permite salvar arquivos no padrão IFC e possibilita a inserção de informações semânticas no modelo geométrico, optou-se pelo uso da ferramenta Blender, pois além de permitir a manipulação de nuvem de pontos e malhas poligonais, o programa também faz uso de conceitos de modelagem de superfície NURBS e curvas Bezier, favorecendo a criação de formas orgânicas tão características nos ornamentos da arquitetura eclética. O add-on Blender BIM agrega recursos que permitem transformar o objeto Blender em um modelo BIM. No entanto, o procedimento de atribuir ou criar uma nova categoria dentro do esquema IFC deve ser feito para cada nova classe. Além disso, podem ser acrescentadas várias outras informações semânticas, tais como associação de documentos externos, atribuição de materiais construtivos, a criação de uma biblioteca de materiais, entre outros. Por fim, após finalizar a configuração do modelo no padrão IFC, podemos proceder à exportação do mesmo. Quando o fluxo de trabalho envolve ferramentas diversas, a interoperabilidade é um pré-requisito que esbarra na cultura de software proprietário, pois o compartilhamento de arquivos e a conversão de formatos nesses casos, por vezes, leva à perda de informações, prejudicando a comunicação. O OpenBIM surge então como uma iniciativa para melhorar o fluxo de dados no compartilhamento de modelos BIM. A principal vantagem de utilização do Blender no processo de modelagem de uma edificação histórica deve-se à grande variedade de recursos de modelagem incorporados à ferramenta, incluindo a representação de formas orgânicas e complexas, e a diversidade de formatos possíveis para importação e exportação, que contribuem para a interoperabilidade. O complemento Blender BIM ainda está em fase alfa, ou seja, foi disponibilizado para ser testado por conta e risco dos usuários, mas por se tratar de um software livre, permite aos usuários programadores fazerem suas próprias adaptações e expansões nos recursos já disponibilizados. É, portanto, uma ferramenta bastante promissora. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação. E estes são os nossos contatos. Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Bom, o tema do nosso trabalho é Smart Heritage City, preservação do pátio ferroviário da Estação Nova de Campina Grande no contexto das cidades inteligentes. Tem como objeto de estudo o pátio ferroviário da Estação Nova, projetada no início dos anos 50, tá? Na cidade de Campina Grande, Agreste Paraibano. O objetivo da gente aqui é socializar para o grande público, assistente ao evento, os resultados da nossa pesquisa. Porque a gente tem observado que o tema de patrimônio não tem sido devidamente contemplado no discurso das cidades inteligentes. Como referencial teórico dessa pesquisa, a gente se apoia em 3 pilares. O primeiro, que é o conceito de patrimônio industrial, trabalhado na Carta de Nizhny-Tagil e dos princípios de Dublin. O conceito de Smart City, ou cidades inteligentes, que também vem sendo trabalhado há mais de uma década, tá? em vários países, mas que no Brasil ainda está se dando de uma forma muito incipiente. E mais incipiente ainda é o conceito de patrimônio inteligente no Brasil. Por quê? É a inserção do patrimônio, tá, dentro do grande conceito de Smart City. Então, inclusive, ele é chamado de Smart Heritage City, que é patrimônio inteligente. É você monitorar, fiscalizar, intervir no patrimônio de uma forma que dialogue com essas ferramentas digitais. Tá? Como metodologia da nossa pesquisa, a gente trabalha com pesquisa de campo, visitas constantes, monitoramentos fotográficos, monitoramentos com drones, com vans, né, veículos aéreos não tripuláveis, bem como com programas gráficos, tanto de georreferenciamento, como também de arquitetura, como o AutoCAD e o Revit, que tem fornecido uma rica documentação. Analisando um pouco o nosso objeto de estudo, tá? Ele está localizado no bairro do 40, uma área muito próxima do centro urbano, do centro histórico da cidade de Campina Grande, tá? E ele faz parte de um conjunto de 2 pátios ferroviários, porque tem um pátio antigo, que é de 1907, e tem esse mais novo, que é de 1957, e que é o nosso foco aqui hoje. O primeiro, mais antigo, está preservado pelo IFAEP e funciona no Museu do Algodão. O mais novo estava completamente abandonado há mais de 10 anos, sendo marginalizado e subutilizado pela comunidade. Ele possui, né, essa grande lâmina dentro da paisagem urbana e é composto de 5 edifícios. E como eu falei para vocês, esse pátio estava abandonado devido ao fechamento da Refesa e à falta de incentivo para o transporte ferroviário, tanto em nível estadual quanto regional. O resultado desse abandono foi a depredação, a marginalização desse patrimônio e desses 5 edifícios que vocês estão vendo aqui, tá? E que se encontram em completo estado de ruína. A gente, então, do Grupal, fez um trabalho de costura, de ponte, de diálogo com vários atores envolvidos, como o IFAM, da Paraíba, a Superintendência da Paraíba, o IFAEP, que é o organismo estadual, a Secretaria de Planejamento, que é do município, o DENIT, que é um órgão federal, o Ministério Público Federal, que entrou com processo contra a prefeitura pelo abandono da área, e encabeçando tudo isso a luta do Sindicato dos Trabalhadores, que tem sido um parceiro nosso constante. A gente, então, em cima dessas conversas, a gente tem feito oficinas de aproximação com a comunidade, de oitiva do que eles desejam. E, em cima dessas questões, a gente tem desenvolvido um trabalho de análise completa do conjunto arquitetônico urbanístico, o estudo das patologias, as proposições em nível de anteprojeto e o monitoramento da área com ferramentas gráficas. Os resultados,
têm sido bastante positivos, tá certo? E o primeiro que eu chamo a atenção é a questão da organização do acervo documental desse pátio, que inexistia. Então, a gente fez essa coleta, escaneou tudo, digitalizou e mandou para todos aqueles atores. Fora isso, nós produzimos um material projetual incrível, com mapas de danos, fichas de identificação de danos, as FIDs, para poder, então, fazer propostas arquitetônicas ouvindo a comunidade. Todo esse nosso material nós doamos, nós cedemos para a prefeitura, com cópias para o DENIT e para o IPHAN, que são, né, os responsáveis por esse acervo. Que, em cima dessas questões, nós projetamos, eu vou mostrar um pouco aqui de uma forma bem rápida, por causa do tempo, alguns projetos desenvolvidos para essas áreas, considerando que a maior parte dos edifícios estão em ruínas, tá? Projetamos um mercado pop, um museu do trem, um centro de capacitação, um museu da memória do trabalhador e uma biblioteca. O resultado desses trabalhos é desenvolvido sob a minha orientação, com os alunos de ateliê, uma das últimas disciplinas de projeto do nosso curso, atrelando, dialogando com a pesquisa. Eu apresento aqui para vocês e digo, reforço, que todos os nossos projetos teve um trabalho assim, incrível de levantar essa documentação, redesenhar, tá? E propor soluções para revitalização dessa área, com um projeto que segue os princípios de Carbonara, de Brand, de como intervir corretamente nesse patrimônio. O resultado foi um projeto bastante dinâmico, com um diálogo muito com a sociedade, com a associação de moradores, com sindicalistas, com os intelectuais, e tentando resgatar, né, o acervo arquitetônico e urbanístico desse conjunto, como essa belíssima imagem que eu mostro para vocês, que foi o projeto desenvolvido pelos alunos Adriana, Charles e a Catarine, sob a minha orientação, onde a gente resgata totalmente o prédio da estação, que hoje está totalmente abandonado. Também propomos um centro de capacitação, com cursos para a comunidade, para a geração de emprego e renda, para o conjunto arquitetônico ficar sustentável, tá? E utilizando de uma materialidade contemporânea, espaços culturais que relembram, né? Porque o trem era o grande mote, é o grande mote desse nosso projeto e dessa nossa pesquisa. A gente não poderia deixar de fora a memória dos trabalhadores. Então, o projeto tem uma qualidade muito boa, depois quem quiser visitar pode consultar o nosso por e-mail, que a gente manda todo esse material, tá? E como considerações finais, eu digo que nossa parceria com o IPHAN, com o DENIT, com o Ministério Público continua, que o diálogo com a prefeitura não tem sido fácil, porque, infelizmente, as secretarias de obras, de planejamento, não dialogam entre si e com a própria procuradoria. Nós mandamos o projeto diversas vezes e eles perdem, não sabem onde estão esses materiais, quer dizer, é meio complicado, mas a gente não desiste, porque a gente acredita que, com a interferência, infelizmente, que teve que ter do Judiciário, através do Ministério Público Federal, a Prefeitura, a partir de agora, vai abrir os olhos e vai ver o compromisso assinado agora em janeiro, no dia 17 de janeiro de 2022, onde um dos tópicos desse termo de sessão é referente à utilização de toda essa pesquisa que nós estamos fazendo, que ainda está em andamento, mas que já tem trazido resultados incríveis. É a tentativa do Grupal em dialogar e inserir um novo olhar sobre o patrimônio, falando da importância das pesquisas acadêmicas e dos usos de novos conceitos patrimoniais com a utilização de ferramentas digitais. É isso,
E qualquer dúvida, está aqui o meu e-mail, caquiafonso@hotmail, e estou à disposição para esclarecer. Obrigada, bom evento a todos. Olá, pessoal. Eu sou Lorena Moreira e, juntamente com Matheus Assis, vamos apresentar o trabalho Realidade Aumentada no âmbito da modelagem da informação da cidade, modelagem digital de terreno. Os processos de gerenciamento das cidades, as questões relacionadas à infraestrutura urbana, o crescimento desordenado das cidades, a escassez de recursos e a complexidade de análise dessa série de informações se apoiam na criação de novas alternativas e de tecnologias como solução para o controle desta rede. O City Information Modeling, CIM, é apresentado como uma alternativa para coordenar e organizar as informações da cidade. O CIM pode ser entendido como um aparato tecnológico envolvendo software, dispositivos e processos, integrando conceitos, auxiliando recursos humanos, atuando de forma integrada às questões urbanas. Já a realidade aumentada, RA, é uma dessas tecnologias que permite sobrepor, em tempo real, elementos virtuais no ambiente usando algum dispositivo. E em relação às cidades, vai além da visualização. Dispõe de ferramentas de informação, localização, navegação, aprendizagem, gestão, entre outras. A combinação entre City Information Modeling e realidade aumentada, RA, possibilita criar uma análise intuitiva e contextual a representar e sobrepor dados que podem ser implementados em um contexto urbano e de caráter histórico. Esse trabalho ele insere-se no projeto de pesquisa de iniciação científica intitulado Visualização Urbana em Realidade Aumentada, no âmbito da modelagem da informação da cidade do Programa Permanecer da Universidade Federal da Bahia. Dessa forma, foi adotada uma área do Centro Histórico de Salvador como estudo de caso, visando a melhoria na produção de um modelo geométrico digital para visualização em RA, com a possibilidade de uso dessa tecnologia nos processos de análise voltada para as questões urbanas. Como metodologia, foi adotado o método de pesquisa Design Science Research, DSR, que consiste na compreensão de uma problemática e no desenvolvimento de alternativa de artefato como solução. Dessa forma, foi desenvolvida uma proposta de simulação visando integrar a realidade aumentada ao contexto urbano. O desenvolvimento do estudo ele foi realizado em 4 etapas. A primeira ela consiste na coleta de dados com a realização da revisão sistemática de literatura, com a aquisição do modelo geométrico urbano e com a caracterização da área de estudo. Já na segunda etapa, que é a de simulação, foi feita a realização dos testes de visualização em RA, além do levantamento das dificuldades encontradas nos testes de visualização. E na etapa 3, que é o desenvolvimento, foi feita a criação de artefatos, a comparação entre os modelos digitais de terreno e a escolha do melhor modelo disponível. Já na etapa 4, que é a dos resultados, foi feita a visualização do modelo geométrico após a inserção do modelo de terreno. A área de estudo, ela se caracteriza por ser um pequeno recorte do bairro do Pelourinho, região do centro histórico da cidade de Salvador, e é considerada um dos mais importantes exemplares do urbanismo ultramarino português. O recorte, que é esse que você pode ver na imagem, ele corresponde a um conjunto de 3 quadras do bairro e está praticamente no centro deste modelo português de cidade. O entorno do bairro, arquitetonicamente, ele se caracteriza pela presença de importantes edifícios institucionais, numerosas igrejas e além dos edifícios civis que são compostos basicamente por casas térreas, sobrados e solares. E de modo especial, pertence a essa poligonal 3 edifícios, 2 deles que é a igreja de São Pedro dos Clérigos e o sobrado da rua J. Castro Rabelo. Estes 2 são edifícios tombados pelo IPHAN. E também o edifício sede da Fundação Casa de Jorge Amado, que é um importante edifício de relevância cultural para a cidade.
Bom, a etapa de desenvolvimento, ela corresponde com a criação do artefato, que envolve a produção do modelo digital de terreno para compor o modelo geométrico urbano adquirido na fase da coleta de dados. A aquisição do modelo urbano, ele corresponde ao recorte do pelourinho que foi apresentado anteriormente. E o mesmo modelo, ele foi cedido pelo ELICAD da Faculdade de Arquitetura da UFBA. O modelo adquirido, ele não apresentava a modelagem do terreno. Além disso, estava desconectado do mapa utilizado como marcador e não se alinhava ao perímetro das edificações devido à diferença de nível característica do local. E para a criação do modelo, foi utilizado um método comparativo entre as duas bases de informações topográficas disponíveis, que é a base do Google Maps e a base Sicar. Além disso, as ferramentas do SketchUp, que é uma ferramenta de modelagem, o Augment como uma ferramenta de visualização em RA e também o Revit como uma ferramenta de modelagem. Aí, através dos dados topográficos do Google Maps, foi extraído um modelo digital de terreno correspondente à mesma poligonal de estudo. O processo consistiu na utilização de um dispositivo disponível na ferramenta de modelagem geométrica, o SketchUp, para gerar o volume do terreno correspondente. Porém, após a junção do terreno com o modelo urbano, ficou visível uma série de incompatibilidades, como vocês podem ver na imagem. Já no modelo relacionado à base Sicar, foi utilizado também a ferramenta de modelagem do SketchUp, e o terreno obtido nesse processo e associado ao modelo geométrico urbano adquirido apresentou mais semelhanças em relação à implantação dos edifícios, se comparado aos dados obtidos por meio do Google Maps, como vocês podem ver aí na imagem. No final, os resultados se concluiu que ambos os modelos eles apresentaram algumas inconsistências ao sobrepor o modelo geométrico urbano sobre as superfícies. No entanto, ao comparar as duas bases, a Sicar foi a que melhor se aproximou das características de implantação das edificações e, por isso, foi a base adotada no estudo como referência. E para otimizar e representar mais detalhes em relação ao entorno, foi realizada a modelagem geométrica e a marcação das ruas e calçadas utilizando a ferramenta Revit, de modo a oferecer mais informações e auxiliar na compreensão. Além disso, foi realizada a visualização do modelo em realidade aumentada após essa inserção do terreno. Na imagem, vocês podem ver o processo de visualização desse modelo em RA após a inserção do terreno e a otimização desse modelo com a marcação das ruas, das calçadas. Assim, o objetivo da pesquisa foi alcançado com a criação do MDT e o aperfeiçoamento do modelo geométrico digital de um trecho urbano para visualização em RA. Além disso, o objeto de estudo, que foi associado ao contexto SIM, tornou-se uma possibilidade de armazenamento e de obtenção de informações, além de facilitar análises, monitoramento, propostas de gestão e de preservação do patrimônio edificado, no caso relacionado ao Pelourinho. E assim, gostaria de agradecer à Faculdade de Arquitetura da UFBA, ao programa Permanecer pela Bolsa de Iniciação Científica e ao ELICAD pelo apoio.
Olá, eu sou Cristiane Lopes Canuto, doutoranda em arquitetura pelo PROAC UFRJ, orientada pela professora Manutenção do Salgado do PROAC UFRJ e professor Ricardo Junto da Universidade de Gás. Venho apresentar para vocês a gestão da conservação preventiva do patrimônio moderno através do HBIM-DP. As tecnologias digitais têm sido cada vez mais utilizadas na preservação do patrimônio cultural. De acordo com a literatura, a digitalização do patrimônio tem o potencial de auxiliar na gestão da conservação. Então, essa digitalização ela pode contribuir com a correção ou mesmo a prevenção da perda e da deterioração do bem construído. Quando falamos sobre prevenção da perda, o patrimônio moderno brasileiro destaque, pois ele encontra-se considerado risco. Tema muito discutido em congressos e do comum no país. Pois, apesar das construções modernas serem mais recentes no âmbito do patrimônio cultural, muitos de seus materiais e sistemas construtivos apresentam uma grande vulnerabilidade e fragilidade. Esses materiais, na época, pouco se sabia sobre o comportamento e como empregá-los corretamente na arquitetura. Essas duas fotos são de levantamentos feitos no edifício Palácio Gustavo Capanema, que é uma das edificações em estudo. Ela foi feita em 2017, à esquerda, o tijolo de vidro, que foi projetado próximo à calçada, e à direita, o terraço jardim, que possui vários problemas de infiltração, impermeabilização, etc. A pesquisa ela atinge 3 grandes áreas: o Facilities Management, patrimônio cultural e tecnologias digitais. Facilities Management é a gestão do uso, operação e manutenção. E a integração dessas 3 grandes áreas tem o objetivo de explorar as possibilidades oferecidas pelo DP, que é o Gênio Digital, o Digital Twin, e o Heritage Building Information Modeling, que é o HBIM, em FM. E o foco é a manutenção preventiva para a conservação do patrimônio moderno brasileiro. Esse artigo ele visa relatar os resultados parciais da pesquisa de doutorado. O objetivo dele é discutir a aplicação dos métodos de análise de árvore de falha, que é o FTA, e análise preliminar de riscos, APR, considerado para avaliação das ocorrências, ordens de serviço, específicas, características e identificações da arquitetura moderna brasileira. Falando sobre o referencial teórico, o HBIM, o conceito dele vai muito mais do que tecnologia. Ele é o desenvolvimento de modelos partindo de levantamentos precisos do estado atual da edificação, integrando a noção de significância cultural nos modelos de dados, trabalhando em processos de apoio à colaboração multidisciplinar para uma melhor gestão da informação. À direita nessa figura representa o ciclo de vida HBIM, em que o seu desenvolvimento parte inevitavelmente do ponto do ciclo de vida da edificação. Isso envolve um grande número de documentação, dados e informações patrimoniais, que são essenciais para esses modelos. A tendência com o uso HBIM são que esses ciclos vão diminuindo a questão de intervenções e aumentando a integração e a utilização de FM, gestão e conservação preventiva. Ou seja, a edificação com a implementação HBIM, ela vai perdendo as características corretivas e aumentando as características preventivas. Outro conceito é o DP, o Digital Twin, Gênio Digital, que é uma representação digital realista de ativos, processos ou sistema no ambiente natural e construído. Essa figura é um dos primeiros conceitos de DP, que era utilizado em simulações para foguetes. O DP, de acordo com essa figura, está diretamente conectado ao objeto do mundo real e recebendo dados operacionais atualizados instantaneamente, sem necessidade de intervenção do usuário, o que auxilia com mais eficácia a tomada de decisões no mundo real. A grande diferença do DP para o HBIM é justamente esse fluxo de dados em tempo real. Essa figura ela é uma síntese da adoção HBIM-DP na gestão da conservação preventiva, ou seja, uma síntese desse referencial teórico. À esquerda é o edifício do patrimônio cultural, o objeto físico, conectado com o objeto virtual, que é o DP, a réplica sendo feita pelo HBIM, sendo representado pelo HBIM. No mundo real, esse edifício, parte do edifício, ele captura esses dados através de sensores e esse fluxo de dados ele é feito através da internet das coisas. Esses dados capturados em tempo real são analisados junto a dados de informações patrimoniais existentes, que vêm desses modelos HBIM em vermelho, e esses modelos representam fases importantes desse ciclo de vida do patrimônio e faz com que essas análises retroalimentem de dados e revisam esses planos de conservação preventiva, dando suporte à manutenção, a ações de manutenção preventiva no patrimônio cultural edificado, pelo objeto físico.
A pesquisa ela envolve estudos de casos múltiplos, os 3 estudos de casos da Palácio do Salto Capanema, de 1945, o Pavilhão Arthur Neiva, de 1951, e o Centro Cultural e o Complexo, que envolve a Torre Oscar Niemeyer, e o Centro Cultural de 2014. Tanto o Palácio do Salto Capanema como o Pavilhão Arthur Neiva são edificações tombadas. Para essa pesquisa, é preciso analisar inicialmente de que forma os gestores responsáveis pela manutenção e prevenção de tais exemplares realizam essa gestão. O levantamento de dados tomou por base as ordens de serviço, emitidas nos últimos 3 anos. Além disso, acesso aos desenhos técnicos e aos processos de tombamento que dão base para essa análise de ordens de serviço. A ênfase nessa parte da pesquisa, como já mencionado, está nas ações que podem influenciar na preservação da arquitetura moderna, não sendo considerado as ocorrências comuns a qualquer edificação. Falando sobre o método de análise, a análise de dados obtida através das ordens de serviço precisa seguir um critério considerando a severidade, frequência e riscos eminentes ao patrimônio. Para a análise das ocorrências, adotou o método análise preliminar de riscos. A APR ela é um método que consiste na avaliação prévia sobre os eventuais riscos envolvidos em um projeto e atividade de trabalho. As vantagens seriam a identificação do potencial para grandes riscos no desenvolvimento de projetos, no caso da pesquisa seria projeto de manutenção, e suporte para tomada de decisões. Então, suporte para tomada de decisões para conservação preventiva. As desvantagens seria que requer dados de acompanhamento, neste caso, podendo ser adquiridos pelo digital twin, e requer conhecimento das equipes sobre o objeto de manutenção, que pode ser sanado através da informação centralizada a partir do uso BIM. Sendo assim, essa abordagem foi considerada adequada para essa pesquisa. Bom, a APR é justamente para extrair informações dos eventos indesejáveis por priorização de risco. Já a FTA, que é a análise de árvores de falhas, é para extrair informações das causas dos eventos indesejáveis e possíveis melhorias. Então, a FTA é um método de análise dedutiva para resolver um evento desejado, buscando exaustivamente as causas da falha. As vantagens é que fornece uma visão única sobre a operação e a possível falha de um sistema. Isso permite que a equipe de desenvolvimento explore maneiras de eliminar ou minimizar a ocorrência de falha. A desvantagem é incertezas na identificação de todos os modos de falha, imprecisão no erro humano e na investigação de sistemas complexos. A ineficiência da FTA em caso de dados escassos ou insuficientes. Então, todas essas deficiências, essas desvantagens, elas podem ser minimizadas a partir da utilização de casos múltiplos de investigação relacionados à metodologia. Na pesquisa, são edificações de estilo moderno. Bom, esse artigo ele apresentou parte da pesquisa de doutorado que visa explorar a adoção HBIM-DT na preservação do patrimônio moderno edificado. Ao se tratar dos estudos de casos no Brasil, destaca-se em sua maioria a ausência de um processo de FM mais formalizado. E com isso é preciso identificar as lacunas na gestão dessa adoção. Essas lacunas na área de FM refletem as dificuldades encontradas com a obtenção dos dados dos estudos de caso e sistematização das ocorrências para identificar aquelas que se referem exclusivamente às características do patrimônio moderno. Como próximo passo, após a aplicação das ferramentas apresentadas, pretende-se identificar de que forma a HBIM-DT pode ajudar na gestão de facilities para sanar as patologias mais comuns do patrimônio moderno. Acredita-se com essa pesquisa que, através do mapeamento das informações a serem coletadas, seja possível criar um método de gestão de facilities que possa expandir para viabilizar a apresentação de outras edificações do patrimônio moderno. Os autores agradecem a NPT e a CAPES. Obrigada. Bom dia a todos e todas, meu nome é Gabriele Foleto e eu vim apresentar o trabalho Emprego da HBIM na produção de mapa de danos, Casa Mantovani em Erechim, Rio Grande do Sul. Esse trabalho foi elaborado por mim, pela minha colega Giovana Nunes e pelo Pedro Gonçalves, que foi o nosso orientador. O HBIM, então, é a aplicação da metodologia BIM em edifícios históricos. E hoje, então, a gente tem um cenário de ineficiência na conservação patrimonial, e isso pode afetar de modo negativo a conservação da cultura e da história. Para o desenvolvimento do nosso trabalho, a gente buscou explorar a ferramenta BIM para a produção do mapa de danos de uma edificação histórica na cidade de Erechim. E a gente tinha, então, com isso, o objetivo de ressaltar a importância do mapa de danos e da conexão dos trabalhos patrimoniais com a indústria tecnológica, a gente que se obtenha resultados mais precisos e coerentes.
A gente tem um manual de elaboração de projetos de preservação do patrimônio cultural. E ele cita, então, que o mapeamento de danos é constituído por representações gráficas que expressam todos os danos existentes em um determinado edifício histórico. Ele cita, então, algumas informações das edificações, que podem ser fissuras, degradações por umidade, ataque de xilófagos, abatimentos, deformações, destancamento de argamassas, corrosão e entre outros. Em conjunto, então, com essas representações gráficas dos danos das edificações, é necessário que se indique os agentes e a causa das degradações apontadas no documento. Os elementos para a confecção desse mapa ainda variam no meio acadêmico. Embora tenham algumas recomendações no manual, ele ainda não entrou em consenso para ser decidido, então, como fazer exatamente, quais são os passos que devem ser levados e quais são os elementos necessários. E os danos, então, são tradicionalmente identificados através de achuras nas representações gráficas. E com o avanço de tecnologias disponíveis, alguns métodos foram surgindo que podem ser utilizados para representar os locais estudados, como a fotografia de alta resolução, a simulação digital fotorrealística, o scanner digital e a fotogrametria. Para finalizar o mapa, a gente ainda deve indicar as ações corretivas e preventivas para a conservação, considerando então uma investigação das causas e das patologias para evitar que as mesmas se repitam futuramente. E então, trazendo isso para os softwares BIM, existe uma grande dificuldade, desde a parte da modelagem da residência e até para a criação do mapa de danos, porque esses softwares foram desenvolvidos para representar novas construções, em sua maioria. Eles não dispõem da totalidade de ferramentas necessárias para representar com apuração as edificações históricas, que apresentam uma certa complexidade um pouquinho maior do que uma edificação que você pode começar desde o zero em um desses softwares parametrizados. A gente tem, então, uma carência na precisão da modelagem para essas construções históricas, que torna, muitas vezes, a inserção de fissuras e irregularidades para criar um mapa de danos ineficiente. Então, os artigos que a gente estudou apontavam mudanças no método BIM que satisfaçam as demandas da modelagem do patrimônio. E eles apontavam também que uma das ações possíveis para a melhoria do recurso seria a padronização do uso do software em HBIM para arquitetos, restauradores e demais profissionais que possam utilizá-los. Para fazer a nossa pesquisa, a gente utilizou do nosso objeto de estudo da residência Mantovani, e ela é uma das últimas construções de madeira localizada na área central de Erechim, e ela tem uma grande relevância nos acontecimentos históricos. Ela foi realizada, então, no ano de 1926, e ela é composta majoritariamente por madeira, composta por tábuas largas de aproximadamente 20 centímetros, vedação em mata junta, um porão em alvenaria e uma varanda em L, com um guarda-corpo trabalhado artesanalmente, característica típica das edificações de madeiras da cidade. Ela é da colonização italiana, então traz todos esses elementos que vieram junto com os colonizadores para a cidade de Erechim. A nossa pesquisa foi elaborada primeiramente através do levantamento bibliográfico, e depois a gente realizou algumas pesquisas para obter dados da casa estudada. E muitas dos nossos dados, como a planta baixa técnica, cortes, fachadas, foram disponibilizadas pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Erechim. A gente analisou então a residência e modelou ela em um software BIM que apresenta funcionalidades específicas para análise patrimonial, que é o Edifícios, na versão 10, licenciado pela AK Software. Esse software dispõe de várias funcionalidades que podem ser utilizadas exatamente para modelar as edificações patrimoniais. Além da grande gama de opções que ele tem para modelar paredes, portas, pisos, ele tem toda uma aba que tem essas funções, então, que podem modelar mais especificamente elementos mais específicos das edificações patrimoniais, como a laje de madeira, as abóbadas. E ele ainda conta, então, com essa funcionalidade, que é de você inserir a área de degradação, de poder trabalhar com work-imagens no próprio software, então ele faz todas as coisas em um mesmo local. A gente modelou, então, a residência Mantovani com os mesmos materiais que ela tem atualmente. O Edifícios já disponibilizava essa categoria, então, bem ampla de materiais. A gente pôde escolher materiais que batiam com a realidade lá da residência e conseguiu modelar, então, uma residência no software bastante apurada, bastante
fiel ao que existe no local. E até mesmo os guarda-corpos, que eram os guarda-corpos da varanda, que eram talhados manualmente, a gente achou um modelo bem similar no edifícios, que mostra então como tem uma gama um pouquinho maior de elementos que podem representar o patrimônio de uma forma mais eficaz. A gente realizou então um mapa de danos ainda dentro do edifícios, em apenas uma das fachadas, porque ela era a única que tinha visibilidade ampla, não tinha obstáculos na frente, como árvores e muros, e tinha uma conexão mais direta com a rua, então a gente tinha acesso a ela. A gente realizou então a inserção de ortofotos nessa residência modelada, e a gente modelou então as próprias fissuras e as degradações a partir da ferramenta Gabin, que era fornecida pelo software. A gente desenhou cada uma delas então com base nas imagens que a gente inseriu. A gente modelou então as fissuras e identificou já por categorias pré-existentes no programa qual o tipo de dano, o tamanho, e a gente conseguiu então adicionar diferentes tipos de achuras e cores para identificação dessas categorias no mapa. Mas todas as categorias, enfim, já foram pré-selecionadas pelo programa, já tinham lá um catálogo imenso de degradações que você poderia escolher e já com as suas próprias descrições. Depois de a gente botar então esses desenhos das degradações, a gente criou esse mapa que já é gerado de forma automática pelo software. E a gente percebe então que, por gerar de forma toda automatizada, a gente tem uma legenda com as categorias, as cores, as degradações, que já é... a gente tem aquelas categorias pré-estabelecidas no programa e a gente vai escolher alguma delas ali dentro. Então, a gente acaba gerando um mapa que fica bastante simples e que nem sempre vai explorar todas as características da residência e que nem sempre vai ter toda a totalidade dos danos, toda a complexidade, né, de uma edificação patrimonial. E então teria que ser levado para outro software para conseguir então analisar de uma forma mais profunda, ou até para um software de representação para conseguir desenhar com mais facilidade. E até porque às vezes no momento de desenhar essas degradações apresentavam uns bugs no programa e acabava tendo um pouquinho de dificuldade de manuseio ali dessa edificação. A gente então tem uma ampla gama de softwares BIM hoje que trazem facilidades muito grandes para modelar edificações contemporâneas. A gente tem então dados mais precisos, com mais coerência. Mas esses softwares BIM ainda estão em processo de muito aprimoramento para modelagem e análise de edificações históricas, e os resultados que a gente tem com eles carecem ainda da profundidade de informações que uma edificação patrimonial tem. E mesmo através de edifícios, que é um software que é desenvolvido para esse fim, a gente ainda encontra muita dificuldade da representação da complexidade arquitetônica em edifícios patrimoniais. Então, mesmo que ele tenha sido desenvolvido para isso, ainda existe muito a se aprimorar para conseguir chegar, então, num resultado satisfatório. E a gente ainda aponta a necessidade de regulamentação para a produção do mapa de danos, de modo que se tenha um ponto de partida, um passo a passo, que se possa realizar com requisitos mínimos, né, para que se possa ter uma maior compreensão, então, dos danos e da edificação. Então, dessa forma, a gente acredita que pode ser possível encontrar um ponto comum para a produção do mapa de danos, padronizando ele e fazendo com que ele seja mais eficaz. Aqui, então, estão as nossas referências. Muito obrigada pela atenção e aqui estão os nossos contatos. Olá a todos e a todas. O objetivo desse vídeo é o de apresentar o trabalho intitulado Dos procedimentos tradicionais às tecnologias digitais, um panorama sobre os mapas de danos. O meu nome é Monice Cristina, eu sou arquiteta e urbanista e atualmente sou aluna de mestrado da Universidade de Brasília. Junto a mim estão os professores Pedro Gonçalves, da Universidade Federal de Goiás, e a professora Wanda Zanoni, da Universidade de Brasília. Esse trabalho é um estudo panorâmico sobre a elaboração de mapas de danos no contexto do patrimônio arquitetônico, tanto nas abordagens tradicionais quanto nas novas metodologias digitais, paramétricas e de automação. Considerando a discussão das possibilidades e das limitações das técnicas de representação gráfica e informacional de mapas de danos, foi realizado um experimento com o software Edifícios VBIM da empresa ACA, que fornece recursos em HBIM para modelagem de mapas de danos a partir de imagens digitais de alta resolução. Como problema do estudo, nós temos o fato da documentação do envelhecimento natural das edificações ser uma importante ferramenta de monitoramento para a gestão da conservação de bens de valor cultural,
que em tempos de tecnologia digital se torna um processo que ainda requer muita pesquisa para sua sistematização. Nesse contexto, diferentes formas de representação são propostas para os mapas de danos, como o documento de registro do nível de comprometimento dos elementos construtivos e da funcionalidade das construções. Tinoco já colocava o mapa de danos como um importante instrumento para a análise do estado de conservação de um edifício, assim como Tirelli Correia, que enfatiza a utilização dos mapas de danos inclusive para o registro das manifestações patológicas, das alterações dos materiais e dos sistemas construtivos. Mas em contrapartida, Carvalho enfatiza que a falta de sistematização dos procedimentos para a representação gráfica dos mapas de danos pode contribuir para a insuficiência de informações ou para o comprometimento de registros gráficos. Mas nesse mesmo cenário, as inovações implementadas pelas tecnologias digitais e as abordagens em HBIM têm promovido uma mudança nas técnicas de aquisição de dados manuais para a utilização dos meios digitais. No entanto, a modelagem em 3D dos mapas de danos, como documentos gráficos e fotográficos, assim como os procedimentos relativos à inserção e atualização da informação geométrica e não geométrica, ainda é um campo aberto para pesquisa. Por esses motivos que esse artigo tem como objetivo o de apresentar um panorama das principais tipologias de representação de mapas de danos utilizadas ao longo do tempo, com o intuito de explorar as possibilidades do uso da metodologia BIM na construção de mapas de danos através de um estudo exploratório. Dessa maneira, a visualização do estado da arte e das técnicas para elaboração de mapas de danos como ferramenta de documentação pode contribuir para as ações de gestão de conservação. Entrando no contexto dos mapas de danos em relação às tipologias tradicionais de representação gráfica, na fase de diagnóstico existe um consenso de que o mapa de danos é um recurso essencial para determinar o estado de conservação e para a definição de diretrizes básicas de intervenção. Só que para o mapa de danos ele ser elaborado, é necessário a produção de uma base de dados concisa, e para isso podem ser utilizados inclusive as fichas de identificação de danos, que são documentos essenciais com as quais nós temos as anotações de dados gráficos e fotográficos sobre os danos existentes de uma edificação. Mas Carvalho faz uma análise sobre alguns métodos de representação que vão além dessas fichas de danos, dividindo os registros de manifestações patológicas das edificações por meio de 4 tipologias principais, que são desenhos gráficos, registros fotográficos, textos descritivos em fichas técnicas de inspeção predial ou registro por meio de 2 ou mais tipologias de representação. Tradicionalmente, nós também temos a observação visual direta, que é um método utilizado para o levantamento de dados na inspeção predial a partir de uma análise sensorial realizada por um profissional especialista que detecta a presença de irregularidades ou anomalias. E associados a esse levantamento físico por observação direta, nós também temos o levantamento fotográfico, que é identificado como outra técnica de mapeamento. Como exemplo do uso de tipologia de levantamento fotográfico, a equipe da Fundação da Biblioteca Nacional construiu a documentação com os dados do atual estado de conservação da fachada do seu edifício na sede do Rio de Janeiro, e nesse tipo de representação, além da utilização de recursos fotográficos para identificar as anomalias da fachada, também foram utilizados recursos de textos numéricos em detalhes destacados nas imagens para a localização de cada manifestação patológica identificada. Mas como resultado documental, a representação a partir de desenhos livres e manuais embasa desenhos técnicos digitais gerados fundamentalmente para os aspectos geométricos, sem, no entanto, estar devidamente associados a outras variáveis, como custos, graus de severidade ou quantitativos. E por isso que a representação técnica produzida em software de desenhos assistidos por um computador 2D, ele oferece uma forma de representação e documentação digital que vem sendo superada pelas abordagens parametrizadas em plataformas BIM. Já no contexto de mapas de danos relacionadas às tecnologias digitais para o levantamento e a modelagem da informação, nós temos o cenário do mapeamento do estado de conservação, desde os desenhos 2D em CAD evoluindo para a modelagem 3D no HBIM. Aqui o mapa de danos ele pode se tornar um documento dinâmico e um modelo que vai sendo enriquecido de informações semânticas e que vão sendo atualizadas e complementadas ao longo do tempo. Inclusive, nesse contexto de inovação, os recursos tecnológicos que têm sido desenvolvidos nos últimos anos, eles estão sendo aplicados na tentativa de gerar mapas de danos com resultados mais completos, confiáveis e precisos, advindos do uso da termografia, da fotogrametria digital e do scanner a laser, além dos algoritmos aplicados em machine learning e da visão computacional. A termografia, por exemplo, é colocada como uma técnica não destrutiva que permite a identificação e o mapeamento das regiões de danos pela medição de radiação infravermelha emitida pelas superfícies dos elementos do sistema construtivo. O comportamento térmico da superfície ela pode evidenciar a presença de anomalias, ela pode sinalizar possíveis danos ou intervenções realizadas pela diferença perceptível na alteração dos materiais. A figura ao lado, por exemplo, ela exemplifica como um termograma ele possibilita não apenas a detecção de problemas, mas também a identificação da sua magnitude.
Já a fotogrametria digital de alta resolução e o escaneamento a laser são colocadas como técnicas que possibilitam extrair imagens tridimensionais dos objetos, além de permitir o registro de informações importantes que não se pode obter pelos métodos tradicionais, tais como cores, texturas, variações geométricas em 3D. E entre as técnicas aplicadas para a obtenção de nuvens de pontos por processamento digitais de imagens fotográficas, destacam-se o Dense Stereo Matching, o Structure from Motion, o Dense Surface Modeling e o Photo-Based Scan. Já a utilização da técnica de escaneamento a laser, por exemplo, ela permite realizar a varredura das superfícies visíveis pelo olho humano, independente das condições de luminosidade do local. Balzani, Maietti e Kuhl relatam o trabalho realizado no âmbito do projeto de preservação digital do prédio da FAUSP, visando a análise de especificações de superfícies e propriedades de materiais por meio do levantamento 3D com scanner a laser para a geração de um modelo de nuvens de pontos de superfícies externas. E além dessas técnicas, nós também temos sistemas inteligentes e mais evoluídos capazes de aprender e melhorar por meio de experiências adquiridas, como o Machine Learning e o Deep Learning. O algoritmo criado toma uma decisão com base no histórico dos dados e, no caso dos algoritmos de visão computacional, as imagens são os dados de entrada, de onde são extraídos os atributos e as características. Melo Júnior e Bedin, por exemplo, exploravam quais são as possibilidades de mapear e quantificar percentualmente as manifestações patológicas do tipo de manchas em fachadas no estudos que nós estamos vendo. Por fim, em 2017, nós temos Brumana, em conjunto com outros autores, utilizando a abordagem HBIM para o gerenciamento do banco de dados oriundos do mapeamento de danos da Basílica de Colemádio. Cada área mapeada aqui é representada por um objeto paramétrico interoperável que pode ser associado a diferentes propriedades e informações dentro do BIM. Após a revisão do referencial teórico, pode-se propor um experimento para a elaboração de um mapa de danos na metodologia do HBIM. O estudo exploratório utilizou a Torre do Relógio como objeto de estudo para essa pesquisa, já que ela é uma importante edificação do Centro Histórico de Goiânia. Em 2014, Borges, Casarec e Cascudo realizaram um estudo de mapeamento de danos na Torre do Relógio, identificando inicialmente, por meio da observação visual direta, danos como sujidade, oxidação, fissuras e degradação superficial. Todos os dados foram levantados e inseridos em um software, utilizando apenas recursos bidimensionais como o AutoCAD. E em agosto de 2020 foi iniciado um processo de restauração baseado em um mapeamento de danos realizado pelo IFAM. Só que todos esses estudos de mapeamento do estado de conservação da Torre do Relógio que foram apresentados, eles geraram mapas de danos feitos com o uso de metodologias tradicionais de levantamento e documentação em programas 2D como o AutoCAD. Com o objetivo de realizar um estudo exploratório aplicado à elaboração de mapas de danos em modelagem tridimensional, foi proposta a utilização do programa Edifícios VBIM. Os procedimentos metodológicos propostos para este estudo incluem principalmente a definição e a modelagem tridimensional da edificação do objeto de estudo, a seleção e o tratamento de ortoimagens de uma de suas fachadas para análise, a inserção da ortoimagem no próprio software e a realização do levantamento de danos no software através das ortoimagens das fachadas aplicadas no modelo tridimensional. Então, dessa maneira, o programa ele possibilita a modelagem das edificações com geometrias mais complexas, a importação de arquivos IFC, a inserção de ortofotos, importação de nuvens de pontos, documentação e análise de dados em tempo real e uma série de outros benefícios voltados para o HBIM. Com base nisso, foram importados para o software os arquivos IFC para a modelagem tridimensional da edificação em questão e a inserção de ortofotos para a criação de mapas de danos, além da aquisição de informações de documentação e a análise de dados disponíveis para consulta. A imagem de referência utilizada para a realização do estudo foi obtida através do Google Street View, representando a fachada norte da edificação. A fachada ela se configura como a imagem mais recente que apresenta danos visíveis, uma vez que o processo da última revitalização da edificação já foi concluído. Ainda, a imagem ela possui também uma qualidade superior às encontradas em bancos de dados diversos, como a internet. Para que essa imagem pudesse ser inserida e analisada no software Edifícios, o seu plano de fundo teve que ser removido no programa Canva e readequado para a vista frontal do Adobe Photoshop. No software foi possível inserir a modelagem tridimensional da edificação para iniciar os estudos. A modelagem em questão já havia sido desenvolvida no programa Revit e por este motivo foi importada do programa Edifícios no formato IFC. Foi constatado, no entanto, que a modelagem também poderia ter sido recriada neste programa. Inicia-se o processo pela inserção da ortofoto. Então, como visto anteriormente, o software ele disponibiliza uma aba exclusiva para itens relacionados à temática do HBIM, sendo que uma das opções disponíveis é a da ortofoto. Entretanto, o programa ele só reconhece a inserção de ortofotos através de planos únicos, ou seja,
Em uma edificação como a Torre do Relógio, que é marcada por essas volumetrias mais crescentes em relação à sua fachada, a mesma ortofoto teve que ser inserida em cada um dos seus planos para que ela fosse reconhecida como um todo. Para realizar a investigação exploratória do mapeamento de danos na fachada escolhida para estudo, pode-se constatar através da observação visual direta 3 danos principais: pichação, sujidade e reparos localizados. O software disponibiliza 2 recursos chamados lesão e área de degradação, onde é possível desenhar à mão livre todos os espaços danificados diretamente na vista, incluindo as suas respectivas rachuras e legendas. Ainda, a opção de ferramentas como pincel e borracha são disponibilizados para uma melhor precisão na demarcação das ortofotos, podendo ser acessadas e reparadas a qualquer momento. A área de degradação foi a opção escolhida para a marcação dos danos do tipo pichação, o que possibilita a documentação das suas características gerais, como a classificação por título, descrição, representação, propriedades, profundidade, espessura e tipologia do dano. Dessa forma, clicando sobre a imagem do dano, as informações referentes a ele são disponibilizadas automaticamente. E de forma semelhante, o levantamento de reparos localizados e sujidade também foram identificados na fachada de estudo, sendo que nesses casos a opção lesão foi escolhida para ser testada. É importante destacar que o software ele oferece tanto a opção de identificação personalizada de danos, como no caso das pichações, ou ainda a seleção, a partir da sua própria biblioteca, dos danos mais comuns presentes nas edificações. Então, além dele possuir a listagem geral dos danos, essa biblioteca ela vai contar ainda com a sua descrição automática e uma série de campos abertos para definição, como o tipo de danos, se é isolada, difundida ou personalizada, o nível de gravidade, as causas, especificações e até mesmo o cálculo automático da área de cada superfície. O experimento realizado utilizando as novas tecnologias como o HBIM mostrou-se uma alternativa viável, pois possibilita, além do processo de mapeamento em si, a documentação de todas as informações da edificação em um único arquivo a partir de um modelo tridimensional. Ainda foi constatado que quanto maior for a resolução das ortoimagens, maior será o nível de precisão de reconhecimento e a demarcação dos danos na edificação. Visto isso, o resultado mostrado na próxima figura, apesar de ser exploratório, pode ser considerado como uma ação contínua e complementar aos estudos já realizados, como no caso do IFAM. Então, esse estudo ele explorou na literatura tanto as abordagens tradicionais quanto as novas possibilidades tecnológicas para as tipologias de mapas de danos e as técnicas de representação. Aqui a gente pode destacar tanto a utilização emergente de recursos digitais e da inteligência artificial, associadas às ferramentas de modelagens geométricas parametrizadas para a reconstrução 3D do estado atual dos edifícios.